Eu sempre pesquei para limpar a cabeça. Desde moleque, a calmaria da água sempre me trouxe uma sensação de controle, de paz, de silêncio. Mas naquela noite, quando decidi ir até o Rio Morto, eu não estava buscando paz. Eu estava buscando respostas. Muitos falavam que o lugar era amaldiçoado. Um rio fundo demais, escuro demais, com uma corrente que parecia se mover de maneira irregular, como se respirasse. Pessoas da cidade evitavam até pronunciar o nome. Diziam que sombras nadavam ali, grandes e silenciosas, que puxavam animais até pessoas para as trevas das profundezas. Eu nunca acreditei nessas coisas. Pelo menos, não antes daquela noite. Cheguei ao rio ao cair da tarde. O sol parecia fugir, deixando o céu coberto por um tom alaranjado que rapidamente se transformava em um azul escuro e sombrio. A margem era silenciosa demais, sem o som comum de insetos ou pássaros. O único barulho vinha das águas, que se moviam devagar, como se algo enorme estivesse deslizando sob elas. Armei minha barraca perto de um conjunto de árvores retorcidas. As raízes saíam da terra como dedos de uma mão tentando escapar. O ar era úmido e pesado, carregado com um cheiro estranho, quase metálico, o tipo de odor que gruda no fundo da garganta e faz a respiração ficar curta. Olhei para o rio. A superfície refletia o céu escuro, parecendo uma placa de vidro negro. Não dava para ver nada além da primeira camada de água. Uma escuridão profunda começava logo abaixo da superfície, e a sensação de não saber o que existia ali me enchia de um desconforto que eu nunca tinha sentido antes. Meu estômago se revirou, e pela primeira vez pensei em desistir. Mas eu não voltei. Preparei minha vara e lancei a linha no rio. A água se abriu lentamente ao redor do anzol e depois voltou à sua forma silenciosa. Fiquei observando os pequenos movimentos da superfície, tentando me acostumar ao ambiente. Mas quanto mais eu olhava, mais sentia uma espécie de pressão invisível, como se o rio inteiro me observasse. A noite caiu rápido. O céu ficou completamente sem estrelas e a lua não apareceu. Eu liguei a lanterna, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão, mal iluminando alguns poucos metros ao redor. As águas continuavam densas e imóveis, como se estivessem esperando por algo. Foi então que percebi uma sensação estranha na barriga, como se o chão estivesse vibrando. A superfície do rio começou a tremer levemente, criando pequenas ondulações que se afastavam em direção ao centro, como se algo muito grande estivesse se aproximando por baixo. Meu coração acelerou. Aquela não era a movimentação de um peixe normal. Era como se uma sombra gigantesca tivesse acabado de mudar de posição lá embaixo, a muitos metros de profundidade. Afastei a lanterna do rio por alguns segundos, tentando controlar o medo irracional que começou a apertar meu peito. Quando voltei a luz para a água, juro que vi algo. Uma silhueta escura passando rápido, profunda demais, grande demais. Eu deveria ter ido embora naquele instante. Mas a curiosidade, ou talvez a arrogância, falou mais alto. Respirei fundo e me preparei para enfrentar o que quer que estivesse ali. Eu ainda não sabia, mas aquela noite mudaria tudo. A lanterna tremia na minha mão e eu tentava convencer a mim mesmo de que aquilo tinha sido apenas minha imaginação. Talvez uma pedra, uma tora submersa, qualquer coisa comum que se movesse com a correnteza. Mas quanto mais eu repetia isso mentalmente, menos eu acreditava. O rio morto tinha uma presença própria, quase consciente, como se estivesse apenas aguardando o momento certo para mostrar sua verdadeira face. A linha da vara estava esticada de maneira irregular, como se algo muito pesado estivesse empurrando a água ao redor. Eu decidi recolhê-la, devagar, mas cada vez que girava o caetel, sentia como se estivesse puxando algo que não queria ser arrastado. O ar ao meu redor ficou mais pesado. Meus ouvidos começaram a vibrar, como se houvesse uma frequência grave ecoando debaixo da superfície. Quando finalmente tirei a isca da água, percebi que algo a tinha tocado. Não estava mordida, nem arrancada. Estava marcada. Um arranhado profundo, liso e longo, como se garras afiadas ou dentes incrivelmente compridos tivessem roçado nela. Passei o dedo devagar pelo corte. Era frio. Frio demais para algo que deveria ter acabado de sair da água. Meu peito apertou. Eu deveria ter entrado na barraca, deitado e esperado até amanhecer. Mas a ideia de virar as costas para aquele rio me dava ainda mais medo. Como se,
No momento em que eu não estivesse olhando, algo emergisse silenciosamente e viesse até mim. A noite parecia cada vez mais viva. O vento não mexia nas árvores. A água não batia nas margens. Nada se movia além do que estava escondido no fundo do rio. Decidi caminhar pela margem, tentando acalmar minha mente. O feixe da lanterna seguia a linha da água como um guia macabro. À medida que eu andava, percebia o quanto o rio era estranho. Ele não refletia a luz corretamente. Parecia absorver parte dela, como se estivesse cobrando um preço por cada segundo que eu encarava. Depois de alguns minutos, ouvi um som distante vindo da água. Não um ruído de superfície, não o bater de uma cauda, nada assim. Era um movimento profundo, deslocando uma quantidade imensa de água, como se algo colossal estivesse mudando de posição no fundo. Era o tipo de barulho que não deveria existir em um rio daquele tamanho. A lanterna iluminou uma região mais aberta do rio, onde a escuridão parecia ainda mais profunda. Foi aí que vi de novo a sombra, gigantesca, longa, sinuosa, movendo-se a poucos metros da superfície. O movimento era lento, quase como o deslizamento de uma cobra gigantesca. Mas não era uma cobra. Era mais denso, mais espesso, mais irregular, como se tivesse várias partes que se moviam em conjunto. Meu estômago gelou. A criatura submersa parecia estar dando voltas, circulando a margem onde eu estava, como se estivesse analisando cada passo meu, cada respiração. Senti uma onda de pânico subir pela coluna e minhas pernas ficaram trêmulas. Por um instante, tive certeza de que havia olhos me observando debaixo da água, olhos enormes, redondos, brilhando com um brilho apagado, quase humano. Dei um passo para trás. Foi quando a água, pela primeira vez naquela noite, se moveu para fora. Uma onda pequena, mas perfeitamente direcionada na minha direção. Não era natural. Era como se algo tivesse empurrado a superfície com intenção. Eu recuei mais um passo, meu peito subindo e descendo rápido demais. A lanterna tremulava, captando pedaços de luz refletida na água. Tentei encontrar alguma forma, algum contorno, mas a sombra já tinha sumido novamente, arrastando a escuridão consigo. Engoli seco. O rio morto não era só fundo. Ele era vivo. E agora, ele sabia que eu estava ali. Voltei para perto da barraca, tentando manter a respiração sob controle, mas minhas mãos tremiam como se estivesse reagindo a um frio que não vinha do ar. Sentei-me sobre uma pedra baixa, bem próximo da margem, onde eu podia observar o mínimo reflexo da água. Não porque eu queria, mas porque alguma parte do meu cérebro insistia que era mais seguro continuar olhando do que virar as costas. O rio estava diferente. Eu conseguia sentir isso. A escuridão parecia inchada, como se a água fosse mais espessa, mais pesada do que antes. O feixe da lanterna penetrava apenas alguns centímetros abaixo da superfície e logo era engolido por uma massa negra, que não queria ser iluminada. A talassofobia, essa sensação de medo do desconhecido escondido nas profundezas, me atingiu com uma força que nunca tinha sentido. Era como se um abismo inteiro estivesse aberto diante de mim. Um abismo vivo. Um abismo respirando. E eu era apenas um intruso, parado bem na borda. De repente, algo rompeu a superfície ao longe. Não alto, não violento, mas preciso. A água se ergueu, formando uma pequena elevação circular, como se algo estivesse prestes a emergir. Minha lanterna encontrou a área, tremendo entre meus dedos. A água subiu novamente. E dessa vez, não desceu de imediato. O topo da onda começou a se abrir, revelando uma estrutura que parecia carne. Não tinha escamas. Não estava molhada de um jeito normal. Era como uma pele grossa, pálida e enrugada, esticada em curvas que não faziam sentido anatômico. Era como se várias superfícies distintas se mesclassem, compondo algo que não deveria existir. A cada segundo, mais a criatura emergia. Eu não piscava. Primeiro, vi algo que parecia uma nadadeira, mas era longa e rasgada, como se tivesse sido mutilada inúmeras vezes. Depois, o que parecia ser uma dobra muscular se levantou, pulsando levemente, como se respirasse. A água escorria por cima, revelando veias azuladas que cintilavam sob a luz fraca da lanterna. E então, finalmente, vi aquilo que mais me paralisou. Os olhos. 2 globos enormes, redondos e foscos, surgiram lentamente da água.
Eles não brilhavam, não refletiam luz. Eram completamente opacos, como se fossem de pedra. Porém, mesmo sem brilho, transmitiam uma consciência brutal, uma inteligência antiga. A sensação era de que aquela coisa não apenas me observava, mas avaliava cada milímetro da minha existência. Uma onda de náusea subiu pela minha garganta. Os olhos me encheram. Eles se moveram de um lado para o outro, buscando, analisando. E quando finalmente se fixaram em mim, meu corpo ficou completamente imóvel. Senti minhas pernas travarem, meu peito enrijecer e um arrepio me atravessar como se tivesse sido apunhalado por dentro. A criatura ergueu ainda mais parte do corpo. Vi algo parecido com uma boca, grande, funda, sem formato definido, como uma abertura de carne que se fechava e abria lentamente, sem dentes visíveis, mas com pequenos filamentos se contorcendo dentro, como se fossem antenas sensoriais ou músculos independentes procurando algo no ar. O rio ao redor dela parecia recuar, ou talvez fosse apenas a minha percepção, distorcida pelo terror crescente. Mas tudo ao redor parecia puxado em direção à criatura, como se ela tivesse sua própria gravidade. A lanterna começou a falhar, piscando de maneira irregular, enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais sufocante. Eu estava diante de algo que não era um peixe, não era um animal comum. Aquilo era algo pré-histórico, ou pior, algo que jamais deveria ter sido visto. A criatura inclinou o corpo, como se estivesse se preparando para avançar. As águas começaram a empurrar a margem de forma insistente, criando um alerta silencioso. Meu corpo finalmente reagiu. Um impulso puro, instintivo. Eu levantei. Com o coração explodindo dentro do peito e a respiração curta, eu sabia apenas uma coisa. Eu tinha acabado de chamar a atenção de algo que vivia nas profundezas, algo que nunca deveria ter sido perturbado. E agora, ele estava vindo atrás de mim. Corri pela margem do rio sem olhar para trás, mas a sensação de que algo gigantesco se movia logo abaixo de mim era impossível de ignorar. Cada passo que eu dava fazia a água ao lado estremecer, como se a criatura estivesse acompanhando meu ritmo por baixo da superfície. O ar parecia mais denso, difícil de respirar, preenchido por aquela sensação sufocante de que eu estava sendo observado, não apenas observado, mas perseguido. A lanterna iluminava apenas alguns metros adiante, revelando árvores retorcidas, raízes expostas e o brilho apagado da água ao lado. A cada segundo, eu esperava ver alguma parte da criatura emergir novamente, pronta para me arrastar para o fundo. O terreno era irregular e escorregadio, e 2 vezes quase caí. A ideia de tocar a água me fazia sentir um pânico absoluto, como se o simples contato fosse o suficiente para selar meu destino. Conforme eu avançava, percebi algo ainda mais perturbador. A água estava acompanhando meus passos. Uma fina camada se arrastava lentamente pela margem, como se o rio estivesse se expandindo, tentando me alcançar. Não pela gravidade, não pelo vento. Era intencional. Era como se a própria água estivesse viva e obedecesse aos comandos da criatura que habitava suas profundezas. Parei por um instante, ofegante, tentando entender o que estava acontecendo. O rio, alguns minutos antes calmo, agora parecia pulsar. Ondas discretas surgiam sem motivo aparente, arremessando pequenos jatos de água para a margem. Eu senti a temperatura cair de forma brusca, tanto que meu fôlego saiu em nuvens curtas e irregulares. Foi então que ouvi a água se abrir atrás de mim. Virei o rosto devagar, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar na minha garganta. A superfície do rio estava se erguendo outra vez, mas agora muito mais perto. Algo se mexia logo abaixo. A sombra sinuosa avançava paralela à margem, quase acompanhando o meu corpo. A criatura estava movendo uma parte enorme de si mesma, criando ondulações que quebravam a escuridão em padrões imprevisíveis. De repente, a água saltou numa pequena coluna, como se algo estivesse prestes a emergir novamente. Mas dessa vez não surgiu um olho, nem a pele enrugada. O que emergiu foi uma espécie de filamento, longo, fino, mas com articulações como as de um dedo. Uma estrutura flexível que se ergueu a pouco mais de 1 metro acima da superfície. Aquela coisa parecia cheirar o ar. Ela se movia lentamente, fazendo curvas suaves, como um animal que tenta localizar seu alvo apenas pelo cheiro ou pela vibração. A cada movimento, eu sentia um frio se espalhar pelas minhas costas, como se uma mão invisível estivesse percorrendo minha pele.
O filamento virou na minha direção e se retraiu, como se tivesse me encontrado. Não pensei, apenas corri. Dessa vez, não havia mais barranco, raiz ou pedra que pudesse me fazer parar. Eu atravessei a margem como se estivesse fugindo de um incêndio, o coração em pânico, as pernas doendo, mas a adrenalina empurrando cada passo. A criatura acompanhava cada movimento meu pela água, criando ondas que batiam contra a margem com um ritmo irregular, como se marcasse a contagem regressiva para me alcançar. A barraca estava perto, mas não parecia mais um local seguro. Na verdade, nada ali parecia seguro. A sensação era clara. O rio inteiro estava vivo, e ele queria me puxar para dentro. Queria que eu descesse até onde a luz não chegava, até onde nenhum ser humano poderia respirar. Cheguei à barraca e me joguei atrás dela, tentando usá-la como um abrigo improvisado. O rio continuava a se agitar como se estivesse irritado. As ondulações batiam contra a margem com força crescente, e pedaços de lama começaram a se soltar e cair dentro da água. A borda da terra quebrava aos poucos, como se estivesse sendo corroída por algo que se aproximava de baixo. Eu tremia, de frio e de medo. Respirava de maneira descompassada, tentando planejar o que fazer. Mas uma parte de mim já sabia a verdade. Eu não podia mais ficar ali. Se permanecesse perto daquela água, aquela criatura me alcançaria. Enquanto eu tentava pensar, a superfície do rio subiu novamente, dessa vez a poucos metros de mim. A sombra gigantesca passou logo abaixo, mais rápida, mais agressiva, como se estivesse irritada com minha fuga. Aquela coisa estava caçando, e eu era a presa. O pescador sentiu a água gelada bater contra suas pernas enquanto tentava se arrastar para fora do rio. Seu barco, agora meio afundado, balançava lentamente ao sabor da corrente, rangendo como se fosse se partir a qualquer momento. A lanterna que havia caído na água ainda emitia um brilho fraco no fundo, revelando apenas um pedaço da imensidão turva que se estendia sob ele. Atrás, o som da criatura rompendo a superfície ecoou pelo breu. Não era um movimento natural. Não era um som que um peixe deveria produzir. Era como se algo enorme e antigo respirasse pela primeira vez em séculos. O pescador virou o rosto apenas o suficiente para ver dois olhos enormes emergindo na escuridão, não brilhantes, mas profundos, como poços que absorviam toda a luz ao redor. Eles o observavam sem pressa, como se estivessem avaliando o momento exato de atacar. O rio começou a puxá-lo novamente, a água subindo até sua cintura, depois seu peito. Ele tentava se agarrar na lama da margem, mas ela cedia como mãos invisíveis tentando arrastá-lo de volta. O pescador sentiu algo tocar seu tornozelo. Algo escamoso, algo frio, algo que parecia deslizar lentamente, apenas o suficiente para avisá-lo que ainda estava ali, esperando. Ele gritou por socorro, mas sua voz sumiu entre as árvores. O vento carregava apenas o som do correr da água, e o bater ritmado, constante, pesado, como um coração gigantesco pulsando no fundo do rio. Naquele instante, uma grande sombra se moveu sob ele, crescendo, subindo, contornando seu corpo. Ele congelou. Seus dedos tremiam, suas pernas travaram. Era como se toda a água ao redor tivesse decidido ganhar vida. A sombra subiu rápido demais. O pescador teve apenas tempo de sentir a água se erguer atrás de si, como se o rio estivesse tomando forma humana. Um jato de água negra explodiu para cima, revelando a criatura por completo. Seu corpo descomunal, escamas quebradas, barbatanas rasgadas, uma boca grande demais, com camadas de dentes menores que navalhas, mas incontáveis. Ele tentou correr, mas a criatura mergulhou novamente, criando um vácuo tão forte que o pescador foi puxado de volta para o rio, como se seus pés tivessem sido amarrados por correntes de água invisíveis. Enquanto afundava, viu apenas um último lampejo da superfície ficando distante, um brilho pálido da lua que rapidamente desaparecia, sob a escuridão infinita. E então, nada além da profundidade, nada além do silêncio, nada além dela. A última coisa que sentiu foi um movimento gigantesco se enrolando ao seu redor, e depois o rio engoliu tudo. O barquinho, horas depois, apareceu boiando lentamente corrente abaixo. Mas o pescador, nunca mais. Eu sempre fui um homem do mar. Cresci ouvindo meu pai dizer que a água salgada entrava nas veias da gente cedo, e que depois disso não tinha volta. Ele dizia também que o mar tinha humor próprio,
que às vezes protegia, às vezes punia, mas nunca mentia. Mas naquela noite, ele mentiu. Ou talvez tenha decidido mostrar uma face que eu nunca deveria ter visto. Era por volta das 2 da manhã quando deixei o porto. A maré estava alta, mas calma, e o céu parecia carregado, porém estável. Eu costumava dizer que gostava de pescar de madrugada porque o mundo inteiro dormia enquanto eu continuava acordado, isolado, respirando aquele ar úmido que só quem vive disso conhece. Mas conforme eu avançava mar adentro, percebi que havia algo errado. A neblina veio do nada, pesada como se estivesse sendo empurrada do fundo do oceano para a superfície. Ao mesmo tempo, o vento mudava de direção sem aviso, como mãos invisíveis empurrando o casco do barco para um ponto específico do mar, um ponto onde eu nunca costumava pescar. As ondas também estavam estranhas. Elas não quebravam de forma natural, não balançavam de acordo com o vento. Elas apenas se moviam, como se acompanhasse meu barco, sincronizadas, calculadas, observadoras. Era como se eu estivesse sendo seguido, mas por algo que não precisava se esconder. Tentei afastar a sensação e comecei a preparar minha linha. O mar estava escuro demais, mesmo para uma madrugada. A lanterna que eu deixava pendurada iluminava apenas um pequeno círculo ao meu redor, enquanto todo o resto parecia absorver a luz. A impressão que tive era que a água estava mais densa, mais pesada, como se carregasse algo que eu não conseguia ver. Joguei a rede. Ela desceu rápido, mergulhando na escuridão líquida. Esperei alguns minutos, respirando fundo, ouvindo o motor ronronar em um ritmo preguiçoso que normalmente me acalmava. Mas não naquela noite. Quando puxei a rede, quase perdi o equilíbrio. Ela estava pesada, muito mais pesada do que o normal. Meu coração acelerou, esperando ver peixes, talvez até um peixe grande demais para aquela região. Mas a rede surgiu vazia, completamente vazia. A sensação que tive foi de que algo havia segurado por algum segundo, se depois soltado quando percebeu que eu estava olhando. A brisa fria que bateu no meu rosto não trouxe alívio. Era como um aviso. A temperatura caiu abruptamente e o vento parou como se alguém tivesse desligado o mundo lá fora. Um silêncio tão profundo tomou conta que até o motor pareceu intruso. Foi então que ouvi meu nome, dito em uma voz baixa, abafada, quase sussurrada dentro da água. Davi. Eu me virei imediatamente, varrendo o mar ao redor com a lanterna. O feixe de luz tremia na minha mão enquanto eu tentava encontrar seu dono. Mas não havia ninguém. Apenas a espessa névoa se movendo lentamente sobre a superfície, como se respirasse. O motor do barco parecia preso em um tom constante, e até as ondas pareciam evitar bater no casco. E então eu vi uma luz, pequena, fraca, piscando no horizonte, como a lanterna de um barco pequeno, mas deslocando-se de um jeito quase antinatural, como se deslizasse pela água em vez de navegar sobre ela. Eu deveria ter voltado. Deveria ter ignorado aquela presença e voltado para a segurança da costa. Mas alguma força, talvez curiosidade, talvez estupidez, me puxou para mais perto. Ou talvez não tenha sido eu quem decidiu. Enquanto eu manobrava, tive a sensação de que meu barco estava sendo conduzido por algo maior, como se estivesse seguindo um rastro invisível. O ar ficava mais frio, a água mais parada, a névoa mais espessa. E quanto mais eu me aproximava daquela luz solitária, mais claro ficava que ela não estava perdida. Ela estava me esperando. Conforme me aproximava daquela luz solitária, uma sensação ruim começou a apertar meu estômago. Era como se cada metro que eu avançava me afastasse mais do mundo real e me jogasse para dentro de algo profundo e antigo, um silêncio que o próprio mar parecia temer. A névoa ficou tão densa que a luz da minha lanterna parecia bater em uma parede branca. O vento sumira completamente e nem o som distante das ondas existia mais. Era como se eu estivesse navegando dentro de um lugar que não tinha espaço para som algum. Demorei alguns instantes até finalmente distinguir uma silhueta escura no meio da névoa. Um pequeno barco. Barco talvez fosse até um elogio. Era mais um casco de madeira velho, gasto pelo tempo e pela água, como se flutuasse ali há muito mais anos do que deveria. Ele se balançava de forma estranha, não acompanhando as ondas, mas sim como se estivesse sendo tocado delicadamente por mãos invisíveis que o empurravam para frente e para trás.
Quando cheguei perto o suficiente para ver com clareza, meu coração acelerou. Havia alguém dentro dele. Um homem, sentado, imóvel, cabeça baixa, braços caídos ao lado do corpo, roupas encharcadas como se tivesse acabado de sair do mar. Tentei engolir a saliva, mas minha garganta estava seca. Peguei minha lanterna e iluminei o rosto dele. A luz tremulou um pouco enquanto tentava estabilizar a mão. O homem não reagiu. Ei, murmurei, minha voz quase sumindo no silêncio sobrenatural ao redor. Você está me ouvindo? Nada. Aproximando minha embarcação do pequeno casco, percebi que havia marcas na madeira, arranhões longos e fundos, como se unhas tivessem rasgado o material tentando subir de volta para o barco. Algo fez a temperatura cair ainda mais quando vi aquilo. Respirei fundo, tentando manter a razão. Talvez fosse só um pescador perdido, alguém que sofreu um acidente. Talvez estivesse em choque. Talvez estivesse dormindo ou desmaiado. Mesmo assim, algo dentro de mim gritava para não encostar nele. Mas eu precisava fazer alguma coisa. O mar não perdoava quem deixava outro pescador à deriva. Com muito cuidado, estiquei a mão e toquei no ombro do homem. No instante em que meus dedos encostaram nele, senti um frio tão intenso que percorreu meu braço como se tivesse mergulhado em gelo. Era um frio pesado, quase vivo. Recuei instintivamente. Foi então que ele se mexeu. Devagar, muito devagar. A cabeça dele girou na minha direção, como se fosse puxada por fios invisíveis em vez de músculos. Os olhos estavam abertos, totalmente abertos, mas não focavam em mim. Eram olhos vazios, vidrados, como se olhassem através do meu corpo para algo que estivesse atrás de mim, algo que eu não conseguia ver. Você veio. Tarde demais, ele murmurou, com uma voz que parecia arranhada por dentro, como se tivesse partido várias vezes. O ar ficou denso. A névoa se fechou ainda mais ao redor de nós, como um casulo. Meu coração batia tão forte que parecia vibrar dentro do peito. Tarde demais para quê? Perguntei, mesmo sabendo que uma parte de mim não queria ouvir a resposta. O homem inclinou a cabeça, lentamente, como um animal curioso. Um sorriso torto se abriu em seus lábios, um sorriso que não pertencia ao rosto dele. Você sabe, ele disse. No fundo, sempre soube. De repente, percebi algo que fez meu sangue gelar ainda mais. O barco dele estava completamente seco por dentro. A água nas roupas ainda pingava, mas o casco, aquele casco velho, estava tão seco quanto madeira recém-lixada. Como se ele nunca tivesse realmente entrado no mar. Como se ele tivesse sido colocado ali, ou deixado ali, esperando por mim. Tentei mover meu barco, afastar-me, mas percebi que meu motor não respondia. Girei a chave. Nada. A lanterna em minha mão. Oscilou e por um segundo a luz apagou quase por completo. O homem, ainda sorrindo, falou novamente. O mar lembra os medos que você tenta esquecer. Senti como se o oceano inteiro tivesse prendido a respiração. E hoje, ele continuou, o mar vai devolvê-los para você. O barquinho dele se aproximou do meu sem que ele tocasse nada. A madeira rangeu, mas não por causa das ondas. Ele estava se movendo sozinho, flutuando até grudar no meu casco, como se agora estivéssemos ligados, como se agora não houvesse mais como fugir. Por um instante, achei que meu coração fosse parar. Não pelo frio que ainda queimava meu braço desde o momento em que toquei aquele homem, mas pela sensação de que eu já não estava mais em meu barco, ou que meu barco já não pertencia a mim. Aquela pequena embarcação encostada ao meu casco parecia ter criado raízes invisíveis. Não havia correnteza, não havia vento, e mesmo assim ela continuava colada à minha lateral, como se uma força silenciosa mantivesse ali, firme, inevitável. Engoli seco. O homem continuava sorrindo daquele jeito torto, como se seu rosto estivesse sendo manipulado por alguém do lado de dentro. Seus olhos vidrados não piscavam nem se moviam. Apenas refletiam a neblina ao redor, como se fossem duas janelas para o lugar que eu não queria ver. O mar está mais fundo esta noite, ele murmurou, a voz arrastada, irregular, como se tivesse esquecido como se fala. E você, Davi, você sempre teve medo do que não pode enxergar. No instante em que ele disse meu nome, meu estômago virou. Não lembrava de tê-lo dito a ele.
Tentei não demonstrar pavor, mas minha respiração acelerada denunciava tudo. Me afastei alguns passos, mas o barco era pequeno demais para realmente escapar. Então algo aconteceu. A lâmpada da minha lanterna estalou e apagou. A única luz restante era a fraca lâmpada que vinha presa no teto do meu barco, e ela parecia diminuir, como se algo estivesse sugando sua energia. O homem respirou fundo, um suspiro pesado demais para um corpo tão magro. E o mar mudou. Não foi uma mudança física, mas algo muito mais profundo, mais visceral. Meu barco começou a balançar de um jeito que não correspondia à água parada ao redor. Era como se eu estivesse sobre uma superfície líquida que tremia de dentro para fora. A névoa recuou de repente, abrindo-se em um círculo ao redor da minha embarcação, revelando uma escuridão tão profunda que parecia viva. Olhei para a água e me arrependi imediatamente. Ela não estava mais azul, nem escura, nem refletindo o céu encoberto. A água sob meu barco era um abismo, um buraco sem fundo, sem brilho, sem movimento. Não era mar, era ausência. Uma escuridão densa que engolia qualquer vestígio de luz que parecia observar. Eu já tinha sentido aquele medo antes. Desde criança, eu evitava olhar para a água profunda demais. Não por causa de tubarões, ou peixes enormes, ou qualquer coisa que pudesse me atacar, mas por causa do nada, o vazio. A ideia de que o mar escondia regiões onde a luz nunca havia tocado, onde criaturas sem nome viviam, onde o silêncio era absoluto e impenetrável. Ele reconhece você, murmurou o homem. Sempre reconheceu. Eu não conseguia tirar os olhos daquela escuridão. Ela parecia pulsar, como se respirasse. Então, apenas por um segundo, mas longo bastante para marcar minha mente para sempre, algo se mexeu lá embaixo. Não vi forma, nem contorno, nem cor. Vi apenas movimento. Um movimento lento, gigantesco, como se algo colossal tivesse nadado sobre meu barco e continuasse circulando, esperando. Minhas pernas tremeram. Meu peito apertou. Meu corpo queria correr, mas não havia para onde ir. Não olhe para baixo, a voz do homem sussurrou, agora soando mais próxima, mais íntima, quase dentro da minha cabeça. Ele gosta quando você olha. Ele gosta do medo. Fechei os olhos por reflexo. Quando os abri, o homem não estava mais sentado no pequeno barco. Ele estava ao meu lado, no meu barco, de pé. E eu não ouvi, não senti, não percebi quando ele atravessou. Ele simplesmente estava ali, perto demais, frio demais, parado, como se fosse parte do próprio ar. Este é só o primeiro, ele disse, inclinando a cabeça de novo. Você teme muitas coisas, Davi, e todas elas estão esperando. A embarcação tremeu. O mar, ou aquilo que tinha virado mar, parecia rir sem emitir som. E eu percebi, pela primeira vez, que aquela noite não estava apenas me testando. Ela estava me destruindo, uma camada por vez. A presença daquele homem, ou daquilo que habitava o corpo dele, parecia distorcer o ar ao meu redor. Não era apenas o frio físico que ele emanava, mas uma sensação de pressão, como se o espaço estivesse sendo comprimido lentamente, dobrado para caber alguma coisa que jamais deveria existir ali. Ele estava tão perto que eu podia sentir a respiração irregular roçando no meu pescoço, embora eu tivesse certeza de que aquele corpo não respirava como um ser vivo. O cheiro que vinha dele não era de mar, nem de sal, nem de peixe. Era um cheiro seco, quase metálico, como de algo enterrado há muitos anos e trazido de volta à superfície à força. Eu recuei um passo, e o barco balançou levemente, apesar de a água ao redor continuar imóvel como vidro. A imobilidade daquele mar morto se tornava mais perturbadora a cada segundo. Nada se movia além de nós dois. Nem uma onda, nem uma vibração, nem um sopro de vento. Era como estar suspenso fora do mundo, em um espaço que existia apenas para me torturar. O homem sorriu novamente, um sorriso quebrado, feito pela contração de músculos que pareciam não ser mais seus. Ele está animado, disse ele, com a voz que agora soava como duas camadas diferentes falando ao mesmo tempo. Você sempre teve tanto medo da escuridão abaixo. É o primeiro caminho até o resto. Eu senti um frio subir pelo meu peito, não vindo do vento inexistente, mas de dentro de mim. Aquelas palavras encontraram memórias que eu tentava enterrar há anos. A primeira vez que quase me afoguei.
A sensação de afundar em um mar opaco, sem saber o que tinha embaixo. As mãos do meu pai me puxando de volta para cima. E, naquele breve momento, uma sombra passando sob mim. Eu nunca soube se era real ou se meu cérebro criou aquilo por puro pânico. Eu nunca quis descobrir. Mas agora, a escuridão sob meu barco parecia afirmar. Eu estava lá. O homem inclinou o rosto tão perto do meu que pude ver veias escuras se espalhando pela pele dele, pulsando levemente como tentáculos vivos alimentando um hospedeiro. O mar não o esquece, disse ele. E ele tem tanto para mostrar. Quando ele ergueu a mão, eu recuei instintivamente, mas algo me impediu de ir muito longe. O barco parecia menor, como se as bordas estivessem se contraindo. A estrutura rangia baixinho, um gemido sufocado vindo da madeira comprimida por uma força invisível. O que você quer? Perguntei, minha voz falhando entre o medo e a raiva. Ele riu. Ou melhor, algo dentro dele riu. O som não saiu pela boca. Veio de todo o corpo ao mesmo tempo, vibrando pela pele dele, como se fosse um eco oco. Algo que não pertencia à garganta humana. Não é sobre o que eu quero, respondeu ele, lentamente, mas sobre o que você teme ver. O mar gosta de dar forma aos segredos que você tenta afundar. A água sob o barco mexeu, não como uma onda, não como correnteza. Foi um movimento vertical, como se algo gigantesco tivesse se erguido alguns metros mais perto da superfície. Eu congelei. Meu corpo inteiro entrou em alerta, mas minhas pernas simplesmente não obedeciam. Era como se a criatura que guarnecia aquele homem tivesse se adentrado também em minha mente, me observando de dentro para fora. Ele quer te mostrar outro caminho agora, sussurrou o homem. O medo que você deixou crescer em silêncio durante anos. A superfície da água começou a clarear, mas não por causa de luz. Era como se uma névoa escura estivesse se afastando, revelando algo logo abaixo, um espaço vasto, profundo, uma clareira aquática que não deveria estar ali. E então vi os contornos de uma forma surgindo aos poucos. Não era nítida, não era completa, mas era enorme, muito maior do que meu barco, movendo-se devagar, como se estivesse despertando. Meu peito apertou. Meus dedos tremeram. O segundo medo, disse ele, com a voz arrastada. O medo de não estar sozinho aqui embaixo. A água se abriu, revelando algo que subia devagar. A superfície se elevou como uma cúpula prestes a romper. E então, parou, como se a criatura estivesse esperando minha reação, estudando cada respiração minha, cada tremor, cada decisão. O homem virou o rosto para mim, os olhos finalmente focando, vidrados mas presentes, como se a coisa dentro dele estivesse se aproximando da superfície também. Ele pergunta se você está pronto, disse, quase com ternura. E antes que eu pudesse responder, a água começou a se partir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!